Eu gostaria muito de poder fazer todos os vídeos aqui no meu escritório. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é meu escritório, onde eu tenho mais de 1000 livros. Ele fica na minha casa. Esse é meu escritório. Olha só, onde eu tenho mais de 1000 livros. E aqui tem uma varanda maravilhosa na minha casa, que dá para ver o mar. Lá atrás é o mar, lá atrás, maravilhoso. E aqui é a parte responsável pela neurociência. Aqui é onde eu estudo, ali onde eu atendo de vez em quando pessoas que vêm aqui conversar comigo. E eu tô na minha casa. Esse é meu escritório, olha lá. Tô entrando aqui na minha sala. Esse é meu escritório, que é na minha casa. Mas, infelizmente, não tem como fazer sinal daqui, eu não sei porquê. Aqui tem uma parede que tem um elevador e eu tentei fazer até agora um live, mas não adianta, que não funciona. E eu tô aqui na minha casa, eu vim almoçar e eu queria conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Nunca se precisou tanto de profissionais da área da psique. Nunca se precisou tanto de profissionais. Deixa eu pegar uma cadeira para sentar. Vou conversar com vocês de uma forma mais tranquila, sentada, como eu gosto. Fazer um live Fazer um live não, que não tá ao vivo, né? Eu tô gravando. Nunca precisou tanto de profissionais da área da psique. Inclusive, a psicologia e a psicanálise é a 5ª profissão que mais cresce no mundo. Só que quanto mais existe a demanda, existe a necessidade de profissionais da área da psique, menos existem profissionais capacitados, mais cria-se escolas que às vezes levam com um certo descaso se tornar psicanalista. E para ser psicanalista é algo muito sério. O profissional da psicanálise, para ele se constitui através do tripé. Você tem que ter a formação teórica, que você estuda Freud e aqueles contemporâneos ali que estão ali, ó. Aquilo ali tudo é obra de contemporâneos do Freud. A escola de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, ela acontece, mas de uma forma muito séria. Porque para você se tornar analista, você tem que ter uma graduação. Ah, mas tem escolas que prometem e a pessoa não tem. Ok, faça lá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero que Freud seja levado na brincadeira. Perguntaram um dia a Freud sobre análise leiga, um texto de análise leiga. E ele falou, não é aberto exclusivo a psicólogos e a psicanálise. Inclusive não existia nem a profissão de psicólogo, não existia nem a graduação de psicólogo na época do Freud. Não é exclusiva de médico, porque o Freud era um médico neurologista, mas tem que ter uma seriedade. A pessoa tem que estudar essa teoria, que não para de estudar. São 30 meses no mínimo no Instituto Cássia Rodrigues. Você tem que ter uma graduação prévia, porque a graduação faz com que você desenvolva a sua abordagem subjetiva. Você tem que ter esse olhar subjetivo, porque você tem que saber que você vai estudar muito, nunca vai parar de estudar. Você tem que saber que você vai estar em constante análise, porque o primeiro inconsciente que você vai ter que resgatar é o seu, porque o objeto de estudo da psicanálise não é só o homem, como a psicologia. Aqui em cima está o livro da psicologia, aqui tá, aqui ó, aqui. Não é só o homem, mas é o inconsciente do homem. Você tem que saber que você vai fazer a interface com a neurociência, porque hoje a psicanálise já está sendo estudada através da neurociência. Você tem que saber que você vai ter que ter um olhar muito diferenciado. E você tem que saber que você vai ter a supervisão constante, de uma forma continuada pela instituição de ensino que você se colocar a estudar. Então, todas as vezes que você desejar pensar que você quer ser um psicanalista, porque dá um certo status ser psicanalista, triste isso que eu tô falando, mas dá. Porque algumas pessoas acham que ser psicanalista é bater papo com as pessoas. Algumas pessoas acham que ser psicanalista é você sentar numa roda e dar conselhos. Psicanalista não dá conselho, psicanalista devolve as questões da pessoa.
Todas as vezes que a gente senta perante um psicanalista ou um psicólogo, ele não está ali colocando as questões dele, você vai ver tudo refletido no espelho que ele vai passar a ser para você. E aí tem que acontecer a aliança terapêutica, tem que acontecer a transferência positiva, a transferência negativa impede a análise, tem que acontecer a anamnésia, você tem que entender bem da história da pessoa que está na sua frente. Então, eu convido vocês a ter esse olhar sério. Não adianta você achar que você vai vir estudar no Instituto Cássia Rodrigues e você vai entrar e vai aprender assim, porque nada aprende assim. Você tem que entender que a psicanálise demanda tempo, você se tornar analista demanda tempo. Eu venho do saber do Ford para o Freud, porque eu fiz essa construção da economia para a psicanálise. Nos anos 2000, eu me debulhei de novo num banco de faculdade, fiz 5 anos da graduação em psicologia. Para ser psicanalista não é obrigatório ser psicólogo, ele é aberto a qualquer profissão. Tanto que antes de ser psicólogo, eu era economista, porque eu tenho uma graduação prévia em economia, que eu formei no início dos anos 80. Então eu convido vocês a ter esse cuidado. Não adianta você olhar para as necessidades das pessoas e achar que você vai fazer um cursinho rápido, valita. Valita é o que meu papai falava muito, esses cursos que bate tá feito. Tem muito curso valita. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai começar a estudar. E sabe quando você vai parar de estudar? Nunca! Nunca! Você vai ter que estudar sempre, porque hora ou outra vão surgir demandas. Olha essa questão da reportagem feita dia 1º de março no Fantástico, onde o Drauzio Varela, que é um médico que eu tenho uma admiração, não importa se ele é ateu, não importa se ele é abortista, mas eu tenho uma admiração por ele, se colocou lá como jornalista para poder dar o abraço nas pessoas que estavam presas e não recebiam abraço há muito tempo. Nós vivemos esse mundo totalmente estranho, nunca se teve um mundo tão estranho como está agora, e descobriu-se que a moça que está no corpo de homem, que é uma transexual, é uma pessoa que é pedófila, está presa porque matou alguém, matou uma criança de 9 anos e depois pegou o corpo da criança depois de 2 dias na sala dela, 2 dias, essa criança morta na sala dela, o corpo em decomposição, e ela vai e anda uns 50 metros e bota na frente da casa dos pais. E até então os pais deviam estar imaginando que essa criança tinha sumido. Então, esse é o perfil das pessoas que às vezes vão achar que o psicanalista vai ter que entender essa demanda. O psicanalista não lida com demandas psíquicas de psicose, que hoje está aqui no DSM-5. As psicoses é tratado pelo psiquiatra, é a Bíblia da psiquiatria. Psicose não é tratado pelo psicanalista. Então, a gente tem que aprender a entender certinho. Eu fiz um post no Instagram falando dessa questão do transexual, da matéria da Rede Globo. Eu não vejo televisão tem mais de 10 anos, mas eu vejo que muitas pessoas ainda são reféns da TV aberta. Eu não vejo também nem TV fechada. Na verdade, eu vejo o YouTube, que é a televisão do século XXI. Tudo que eu quero eu assisto no YouTube. E várias pessoas questionando que o psicólogo, o psicanalista tem que entender a dor do transexual. Tem que entender desde que ele decida entender. Porque para ser psicanalista, você tem que entender das dores das pessoas neuróticas. Foi isso que Freud falou, é da neurose. O Freud, na época dele, atendeu as pessoas que hoje nós damos o nome transtorno bipolar. E ele dava o nome de psicose maníaco-depressiva, que é uma psicose. E quem cuida da pessoa que tem transtorno bipolar hoje, transtorno bipolar, a psicose maníaco-depressiva, é o psiquiatra. Existe a interface do psiquiatra com o psicanalista? Existe. Mas você tem que entender que tem certas coisas que não existem remédio. O médico psiquiatra, ele vai medicar. Por exemplo, você acha que existe um remédio para curar, para dar para uma pessoa que tem o desejo de ter relacionamentos sexuais com criança, que ele vai tomar um remédio e vai sumir? Não. Freud falou que a pessoa que tem pedofilia, que tem desejo por crianças ou por adolescentes, é um pobre diabo com a sexualidade de uma criança. Então, Freud falou isso, mas o Freud deu o nome de perversões sexuais, que estão no DSM-5.
Foi tirado do DSM-5 o homossexualismo, porque entendeu-se, porque foram os médicos que colocaram no DSM-3 ou 2 e foram os médicos que tiraram do DSM-5. Associação Psiquiatra Americana. O Freud nunca acreditou que o homossexual fosse um perverso, mas ele entendeu. Uma mãe quando levou um filho de 17 anos. Então, tudo isso você tem que entender a obra do Freud, que é o nascedor, é onde nasce a psicanálise. Você tem que entender. E não adianta achar que todo mundo sabe um pouco de psicologia, de psicanálise, porque não sabe. Meu ouvido grita quando eu escuto as bobagens que são ditas da psicanálise, da psicologia, da terapia sistêmica familiar. Quantas pessoas acham que constelação familiar vai fazer o substituto de um momento de análise? Não adianta você ir para aquele grupo e achar que você vai se curar. Não existe cura instantânea. Aquilo é um abrir a porta. Constelação familiar, porque eu tenho, é um abrir a porta para fazer a pessoa começar a entender. Porque muitas pessoas têm resistência a todos os tipos de análise. Fazer análise não é ficar ouvindo e chegar lá falar doidamente. Fazer análise é entrar em contato com seus atos falhos, com seus xistas, com seus sonhos, com seus mecanismos de defesa. E aí sim, você conseguir começar o início de entender quem é você. Porque o homem sofre e ele faz o outro sofrer. Eu convido você a estar comigo no dia 28 de março agora. Começa uma nova turma de psicanálise. Mas uma das coisas que eu tenho falado para as meninas que atende por WhatsApp 2799-505-1960 para mandar informações. Quando chegar alguém com segundo grau querendo ser psicanalista, faz a pessoa desistir, faz a pessoa ir lá fazer uma graduação. Porque nós vivemos um mundo raso, onde as pessoas acham que de um ensino médio, de um ensino fundamental, a pessoa pode se constituir como psicanalista. Não pode. A psicanálise ela é livre, mas ela é muito séria. Ela é livre porque ela não tem um MEC para respaldar igual a psicologia. Mas não é porque é livre, é simples. Ela é muito complexa. Então, se você tem um segundo grau, tá ouvindo esse vídeo meu, não vem estudar comigo, vai fazer uma graduação. Aí depois você faz a sua formação livre em psicanálise, porque você vai ter que fazer parte do tripé. O tripé que tá gravando aqui, ó, vai ser parte desse tripé. O tripé que tá gravando é um tripé da formação teórica e clínica, de você estar em análise e você ser supervisionado. Ah, mas eu não tenho ensino, eu não tenho a graduação, como que eu vou atender as pessoas? Mas você vai ter que estar no tripé, porque não existe como aprender a psicanálise de forma rasinha. Psicanálise não é assim. Ler Freud é muito complexo, não é tão fácil. Eu posso falar fácil, eu tenho uma forma de falar fácil a psicanálise. Eu tenho um raciocínio lógico, eu consigo falar fácil, por isso que eu tenho tantos erros de português, porque meu cérebro não acompanha a minha língua. E eu tenho consciência dos meus erros. Eu agradeço cada retorno que me é dado e eu tento melhorar. Eu não tenho resistência com os retornos. Na verdade, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é o olhar do outro que me muda, é o meu olhar para mim que me muda. Nós precisamos entender isso. E de verdade, aceite as suas fragilidades, que quanto mais você aceita as suas fragilidades, mais você cresce. E eu tenho aulas que acontece de 19 às 23 horas com temas independentes, no dia 2 de abril e no dia 29 de abril. Dia 2 eu vou falar das pessoas abusivas. No dia 29 nós vamos falar por que Freud abandonou a hipnose. O que é a hipnose? Será que você é sugestionado? Será que essa matéria do Fantástico foi um pouco de hipnose? Você tem que aprender. São as aulas que acontecem de forma online. Em qualquer lugar da parte da Terra você pode assistir. Elas não são presenciais. Você pode estar na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, onde estão vários alunos. E de forma online você vai assistir. Vai dar o clique e eu vou chegar no seu computador, no seu celular, no seu iPad, mas elas acontecem online, elas não acontecem presencial. Presencial somente a psicanálise. E vai começar em junho uma formação livre em neurociência, que também é online, mas as matrículas não estão abertas ainda. E a formação em neurociência, o valor é 450. O valor das aulas que são online é
350. E o valor da psicanálise também é 350, com o material que é 250, que você paga uma vez só. Caro, caro é ficar na ignorância. Caro é não ter entendimento. Caro é você permanecer ignorando os saberes. Vem estudar comigo o Momento Polishop. 27 99 505 1960. Um dia eu investi na minha vida porque eu não tinha capacidade de ser quem eu sou hoje. E eu, na época, ganhava um salário mínimo. Eu comecei a estudar com 31 anos. E você tá fazendo o quê? Reclamando da vida? Só lamento, porque a vida passa, você fazendo ou não fazendo. 27 99 505 1960. Ó, vem estudar psicanálise. Vem fazer uma mudança na sua vida. Vem garantir na sua vida o aprendizado da psicanálise e dos contemporâneos dele, do Sigmund Freud. Beijo no coração. Tchau.